Feche os olhos por alguns segundos e imagine nascer em um lugar onde o silêncio é mais seguro do que a fala, onde aprender a não demonstrar emoções é uma questão de sobrevivência, onde olhar para o lado errado, no momento errado, pode significar desaparecer para sempre. Esse lugar existe, e milhares de pessoas tentaram escapar dele sabendo que, se fossem pegas, não haveria julgamento, nem explicação, nem segunda chance. Apenas morte, prisão ou algo pior. A Coreia do Norte não é apenas um país fechado. É um sistema desenhado para quebrar o ser humano lentamente. Desde a infância, as pessoas aprendem que o líder é uma figura divina, que o Estado é perfeito e que o mundo fora das fronteiras é miserável, cruel e condenado. Não existe escolha. Não existe opinião. Não existe privacidade. Rádios e televisões vêm lacrados de fábrica, impedindo qualquer acesso a transmissões estrangeiras. Conversas são vigiadas. Denúncias são incentivadas. Crianças são ensinadas a observar os próprios pais. Mas mesmo dentro desse sistema absoluto de controle, alguns começaram a perceber algo errado, não porque eram rebeldes, não porque queriam luxo ou liberdade no sentido abstrato, mas porque o corpo começou a falhar. A fome começou a vencer. O medo começou a ser maior do que o instinto de obediência. Ji Seong-ho era apenas uma criança quando aprendeu que o inverno não era apenas frio. Era uma ameaça real de morte. Ele cresceu vendo pessoas desaparecerem por roubar comida, por falar demais, por existir no lugar errado. A desnutrição era tão extrema que seu corpo começou a entrar em colapso. Uma infecção, causada por ferimentos maltratados e falta absoluta de cuidados médicos, fez com que ele perdesse partes do próprio corpo. Não foi um acidente isolado. Foi consequência direta de um sistema que decide quem merece viver e quem pode morrer lentamente. A decisão de fugir não veio como um plano. Veio como uma constatação silenciosa. Se ele ficasse, não sobreviveria ao próximo inverno. Não havia heroísmo, apenas a certeza de que o tempo estava acabando. Enquanto isso, em outra parte do país, Kang Chol-hwan descobria ainda criança que o castigo na Coreia do Norte não é individual. Um parente distante foi acusado de deslealdade ideológica. Não houve prova, não houve defesa. A punição veio como sempre vem, coletiva. Kang, ainda menino, foi enviado com toda a família para um campo de prisioneiros políticos. Ali, aprendeu que chorar não adiantava, que pedir explicações era inútil, que assistir execuções públicas fazia parte da rotina. Ele viu pessoas morrerem de exaustão, viu corpos sendo descartados como lixo, viu crianças aprenderem a sobreviver roubando restos de comida enquanto aprendiam slogans de lealdade ao regime. Em campos como aquele, não existe futuro. Existe apenas resistência física, até o corpo ceder. Alguns fogem antes de serem enviados para esses campos. Outros fogem porque sobreviveram a eles. Mas há um nível ainda mais profundo de horror. Shin Dong-hyuk não conheceu a Coreia do Norte como a maioria das pessoas. Ele nasceu dentro de um campo de prisioneiros, nunca frequentou uma escola comum, nunca teve uma família no sentido tradicional. Foi criado para obedecer, denunciar e sobreviver. Aprendeu desde cedo que confiança era perigosa, que falar demais era fatal, que comida era mais valiosa do que qualquer relação humana. Quando ainda era jovem, ouviu sua mãe e seu irmão comentarem em segredo sobre uma possível fuga. Shin não entendia o conceito de liberdade, mas entendia perfeitamente o conceito de punição. Denunciou os dois às autoridades do campo. Como resultado, foi obrigado a assistir à execução pública da própria mãe e do próprio irmão. Esse foi o momento em que algo quebrou dentro dele. Não porque se arrependeu no sentido moral comum, mas porque percebeu que naquele lugar, sobreviver significava se desumanizar completamente e que continuar ali significava perder qualquer vestígio do que restava de si mesmo. A ideia de fugir surgiu não como esperança, mas como desespero absoluto. Enquanto isso, mulheres viviam uma realidade ainda mais invisível e cruel. Na Coreia do Norte, abusos cometidos por soldados e oficiais
raramente são denunciados. Não porque não existam vítimas, mas porque o sistema não reconhece esse tipo de crime quando o agressor está ligado ao poder. Para muitas mulheres, a fuga não era apenas uma tentativa de liberdade, mas uma tentativa de escapar de abusos constantes e silenciosos. Yeonmi Park era ainda adolescente quando decidiu fugir com a mãe. A fome já havia levado o pai. O medo já havia tomado tudo. A travessia não prometia segurança. Prometia apenas uma chance mínima de continuar viva. Ao cruzar a fronteira, acreditou por um momento que o pior havia ficado para trás. Estava errada. Logo após sair da Coreia do Norte, Yeonmi caiu nas mãos de traficantes humanos. Foi vendida, abusada, controlada. Mesmo assim, mais tarde, ela diria algo que resume melhor do que qualquer análise o que significa viver sob aquele regime. O medo que sentia fora do país ainda era menor do que o medo que sentia dentro dele. Alguns fogem da fome, outros fogem do medo. Outros fogem porque testemunharam algo que não conseguem apagar da memória. Mas todos fogem porque entendem em algum momento que permanecer significa desaparecer lentamente. E ainda assim, fugir não é simples. A fronteira norte-coreana é uma das mais vigiadas do mundo. Guardas têm autorização para atirar para matar. Minas terrestres permanecem ativas. Rios congelam no inverno e enganam no verão. Um passo em falso é o suficiente para morrer ou ser capturado. Oh Chong-song era soldado. Conhecia o sistema por dentro. Sabia exatamente o que acontecia com quem tentava desertar. Mesmo assim, decidiu correr. Literalmente. Foi alvejado várias vezes enquanto atravessava a zona desmilitarizada. Caiu. Ficou imóvel. Sangrou enquanto guardas observavam à distância. Sobreviveu por minutos que pareceram horas. Seu corpo foi resgatado quase sem vida. Ele sobreviveu. Muitos outros não. O que une todas essas histórias não é coragem no sentido cinematográfico. É a compreensão brutal de que, em certos lugares, continuar vivo exige escolhas impossíveis. E é só o começo. Depois do momento em que a decisão é tomada, não existe volta. Quem tenta fugir da Coreia do Norte sabe que não está apenas desafiando fronteiras físicas, mas um sistema que se sustenta pelo medo absoluto. A partir desse instante, cada passo se torna uma ameaça. Cada som pode ser o último. Cada pessoa encontrada pode ser um salvador ou um informante. Muitos acreditam que a fuga acontece apenas atravessando uma linha no mapa. A realidade é outra. Fugir da Coreia do Norte é atravessar um território onde o Estado treinou seus cidadãos para desconfiar uns dos outros, onde ajudar alguém pode significar condenar toda a própria família, onde recompensas são oferecidas para quem denuncia tentativas de fuga. O perigo não está apenas nos guardas armados, mas nos olhares silenciosos. Há pessoas que esperam anos pelo momento certo, observam padrões, contam passos, decoram turnos de vigilância. Sabem exatamente quanto tempo tem antes que o frio paralise o corpo ou que o sol revele sua silhueta. Muitas vezes, o plano falha por algo mínimo. Um galho quebrado, um cachorro que late, um reflexo de luz. Os rios que marcam parte da fronteira parecem inofensivos à distância. No inverno, congelam parcialmente e enganam quem tenta atravessar. O gelo cede, a corrente puxa, o frio paralisa os músculos em segundos. No verão, a água sobe e arrasta corpos silenciosamente. Não há resgate, não há buscas, apenas desaparecimento. Alguns conseguem atravessar apenas para descobrir que o inferno não ficou para trás. Na China, norte-coreanos não são reconhecidos como refugiados. São tratados como criminosos ilegais. Se capturados, são deportados de volta. E todos sabem o que isso significa: tortura, prisão, execução. Para mulheres, muitas vezes, algo pior. Gravidez resultante de abuso é punida. Crianças nascidas fora do país são vistas como ameaça ideológica. Existem histórias que nunca aparecem em reportagens. Mulheres que atravessaram a fronteira e foram vendidas como esposas forçadas em vilarejos isolados.
homens que trabalharam como escravos em fazendas clandestinas, crianças que aprenderam a ficar em silêncio absoluto para não denunciar o próprio sotaque. Alguns desses fugitivos nunca alcançam a Coreia do Sul, nunca chegam a contar suas histórias. Permanecem presos em uma existência invisível, com medo constante de serem descobertos. Para eles, a liberdade é apenas a ausência momentânea de correntes visíveis. Os que conseguem avançar mais sabem que ainda não estão seguros. Cada checkpoint é uma roleta. Cada nova cidade é um risco. A identidade precisa ser apagada. O passado precisa ser enterrado. Muitos passam anos vivendo com nomes falsos, escondendo a origem até mesmo de pessoas próximas. E mesmo aqueles que finalmente chegam à Coreia do Sul descobrem algo que ninguém havia contado. A fuga termina, mas o trauma não. A liberdade não vem acompanhada de paz. Vem acompanhada de culpa. Culpa por quem ficou para trás. Culpa por quem morreu tentando fugir. Culpa por ter sobrevivido quando tantos não sobreviveram. Shin Dong-hyuk carregou por anos o peso de ter denunciado a própria família. Mesmo em liberdade, as memórias não se dissolvem. O campo continua existindo dentro da mente. O silêncio aprendido nunca desaparece completamente. Muitos desertores dizem que demoraram anos para entender que podiam falar sem medo, que não seriam punidos por pensamentos. Yeon-mi Park descreveu o choque de descobrir um mundo onde as pessoas reclamam de coisas banais, onde a comida é desperdiçada, onde escolhas simples existem. Para alguém que cresceu acreditando que o sofrimento era normal, a liberdade pode ser confusa, esmagadora e solitária. Há também aqueles que fogem após um único evento que quebra tudo. Uma execução pública assistida de perto, um amigo levado e nunca mais visto, um pai que não voltou para casa, um soldado que olha nos olhos de outro e entende que qualquer hesitação significa morte. Muitos desses fugitivos afirmam que o momento mais aterrador não foi o disparo, nem a fome, nem a perseguição. Foi o instante silencioso em que perceberam que, se fossem capturados, suas famílias seriam punidas em seu lugar. 3 gerações, avós, pais, filhos, todos pagando por uma única tentativa de sobreviver. Esse é o poder mais cruel do regime: transformar o amor em arma, usar o vínculo familiar como corrente, fazer com que a culpa seja mais eficaz do que qualquer muro. E ainda assim, mesmo sabendo disso, alguns correm. Correm porque ficar significa definhar, porque aceitar significa desaparecer aos poucos, porque viver com medo constante é uma forma lenta de morte. Talvez o mais perturbador seja entender que essas histórias não pertencem ao passado distante. Elas continuam acontecendo agora. Neste exato momento, alguém está calculando se o corpo aguenta mais uma noite de frio. Alguém está observando guardas à distância. Alguém está decidindo se vale a pena arriscar tudo por uma chance mínima. E talvez seja por isso que essas histórias incomodam tanto, porque revelam até onde um ser humano pode ser empurrado antes de dizer basta. No próximo bloco, o mais difícil de aceitar. O que acontece depois da fuga, o preço invisível da sobrevivência e a pergunta que ninguém gosta de fazer. Se você estivesse no lugar deles, teria coragem de tentar? Depois que a fuga termina, começa algo que quase nunca aparece nos relatos curtos. Um território invisível, onde não existem guardas armados, mas onde o medo continua presente. Muitos desertores dizem que a primeira sensação ao chegar em segurança não foi alívio, nem felicidade. Foi desorientação. O mundo parecia grande demais, barulhento demais, livre demais. Para quem cresceu aprendendo a medir palavras, controlar gestos e esconder pensamentos, a liberdade pode ser assustadora. Alguns demoraram meses para dormir sem sobressaltos. Outros demoraram anos para entender que não estavam sendo observados. Muitos continuam acordando no meio da noite com o som imaginário de passos, tiros ou ordens gritadas. Há também o peso que nunca vai embora, o das pessoas que ficaram para trás. Cada fugitivo carrega nomes que não aparecem em entrevistas, pais que não puderam ser avisados, irmãos que talvez tenham sido punidos, filhos que cresceram sem respostas.
Alguns nunca saberão o que aconteceu com quem deixaram. Outros sabem exatamente e preferem não falar. Esse silêncio não é esquecimento, é sobrevivência emocional. Alguns desertores afirmam que a decisão de fugir os salvou fisicamente, mas os condenou psicologicamente a uma vida inteira de perguntas sem resposta. E mesmo assim, quando questionados se fariam tudo de novo, a maioria responde que sim. Não porque foi fácil, não porque valeu a pena no sentido comum, mas porque ficar significava desaparecer por completo. Há quem critique essas histórias, dizendo que são exageradas, politizadas ou distantes demais da realidade cotidiana. Mas os detalhes se repetem entre pessoas que nunca se encontraram. O mesmo medo, a mesma fome, o mesmo silêncio, as mesmas consequências. Enquanto isso, o sistema continua funcionando. Campos continuam existindo. Execuções continuam acontecendo. Famílias continuam sendo punidas por crimes que nunca cometeram. Crianças continuam aprendendo que pensar é perigoso. E em algum lugar, alguém está observando a fronteira pela primeira vez, tentando decidir se o risco de morrer fugindo é menor do que o risco de continuar vivo ali dentro. Talvez a pergunta mais desconfortável não seja por que eles fugiram, mas até onde um ser humano pode ser empurrado antes de perder completamente a esperança? E quantas dessas histórias nunca chegaram até nós porque terminaram no meio do caminho, sem testemunhas, sem nomes, sem registros? Essas pessoas não são símbolos, não são números, não são personagens distantes, são provas vivas e às vezes silenciosas do que acontece quando um sistema transforma o medo em política e a obediência em única forma de existir. E talvez, ao ouvir essas histórias, o mais importante não seja sentir choque ou curiosidade, mas lembrar que para alguns, aquilo que chamamos de escolha nunca existiu. Existiu apenas a decisão entre desaparecer devagar ou arriscar tudo por um único passo fora da linha. Se essas histórias te fizeram parar por alguns segundos, talvez valha a pena continuar ouvindo, porque enquanto houver silêncio, haverá lugares onde o mundo prefere não olhar. E histórias como essas só continuam vivas quando alguém decide não ignorá-las. Se você chegou até aqui, não foi por acaso.